Hoje é um vídeo especial. Professor Felipe aqui falando com você de novo e eu espero que você esteja gostando dessa série sobre a teologia da libertação, né, historicamente como ela aconteceu, qual é o seu objetivo, por que é uma heresia, como ela prejudica a nossa sociedade toda, a doutrina e, enfim, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, proponha aí outros temas para a gente trabalhar e, é claro, sempre pautado, né, em documentos, em textos, em fatos históricos. Não podemos simplesmente fazer as coisas baseado no achômetro, né? Então, já quero agradecer também todo o seu carinho, né, para com a nossa família, né, a sua credibilidade, né, essa credibilidade que você dá para a nossa missão, para esse canal, enfim, né, só tenho a agradecer a vocês, beleza? Caso você não seja inscrito, esteja assistindo esse vídeo, né, seja o primeiro, você pode voltar aí na playlist, assistir os outros para você poder entender melhor, né? Mas não deixe de se inscrever, pode ter certeza que o conteúdo aqui é de qualidade. Para você que está acompanhando, deixa aí o seu joinha, né? Se não for inscrito, se inscreva e bora para o vídeo. Eu quero chamar a atenção de vocês para a carta de Paulo a Tito, né? Essa troca de lideranças, essa formação dessa nova geração de líderes que vai assumir aí essa tarefa de cuidar, guiar e educar as primeiras igrejas, as primeiras comunidades cristãs. E é muito interessante que ele já alerta, e esse alerta serve para nós também. Olha só, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Então ele já alerta ao seu pupilo, ao novo líder das comunidades, essa comunhão com a sã doutrina. E baseado nisso é que eu fiz essa série de vídeos e que hoje eu quero pegar um livro muito especial para alertar você sobre o perigo desta heresia. E eu quero apresentar para você este livro aqui, o Teológico das Libertações. Olha só que interessante, não sei se vai focar aí. Esse livro é fantástico, ele é fininho, tá? Mas ele é muito profundo. A construção dele é muito legal, os argumentos dele são fantásticos. A lógica que ele faz da função do teólogo, da análise que o teólogo tem que fazer, da atuação dele, a metodologia é muito legal. O desenvolvimento do livro é muito interessante. Tirando a heresia, o resto é maravilhoso, mas eu recomendo você a ler esse livro, que realmente ele é muito profundo, ele é muito bom. Eu não concordo com nada, tá, que ele propõe aqui de mensagem, mas a gente não cresce lendo só aquilo que gosta. Nós podemos aprender com tudo e usar isso em favor, né, da evangelização. Apresentado esse livro para vocês, ele é de 79, né? A página está até meio amarelinha aqui. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que aqui ele já é direto e reto para a página 11. E ele já vai dizer aqui: no fundamento da teologia da libertação se encontra uma mística, o encontro com o Senhor no pobre, que hoje é toda uma classe de marginalizados e explorados de nossa sociedade caracterizada por um capitalismo. Então, ele já reduz a salvação a uma luta de classe. Ele já reduz o seu encontro pessoal com Deus. Quem aí não foi em diversos retiros, diversos encontros? Que mãe que não recebeu de novo seu filho e sentiu aquele amor de Deus nessa restauração da família? Que pai, né, que não encontrou de novo o seu filho, um filho que volta de casa, né, uma mãe que vê o seu filho dando certo, construindo a família dele. Aquele filho que não esperava, mas o pai saiu do vício, voltou para casa. Tudo isso não importa. O que importa é encontrar Deus em uma classe social. Todo esse fruto do Espírito, toda essa perseverança na sua oração não vale nada. Porque Cristo só pode ser encontrado aqui, na luta de classe. Olha como que rebaixa a graça. Olha como que rebaixa a forma de olhar Cristo, a atuação da graça na história. Mais pra frente, aqui na página 14, é aqui que fazemos 3 mediações da teologia da libertação.
A mediação significa os meios com que a teologia se dota para realizar o que se propõe. A mediação socioanalítica, a mediação hermenêutica e a mediação prático-pastoral. O que ele quer dizer com isso? Que através da teologia você vai fazer 3 análises para ver como você vai trabalhar a parte analítica, você vai entender o contexto em que você está mergulhado, contexto político, econômico, quais classes estão atuando ali, qual é o nível, qual é a cultura do pessoal, o nível de conflito, nível disso, daquilo, você entender o seu ambiente. Depois, o que ele chama de hermenêutica. O que é hermenêutica? É você se aproximar ao máximo do contexto histórico da produção de um livro, de uma carta, de um texto, de um documento. Você entender em que ano ele foi feito, para quem ele foi feito, quais eram as circunstâncias em que ele foi feito e, por último, a prática pastoral. É como você vai atuar, tem uma ligação entre elas. Mas neste contexto ele já coloca tudo isso em favor da heresia. Uma análise visando privilegiar, separar oprimidos e opressores. Uma hermenêutica em que você vai destruir o significado original, como nós vimos lá no primeiro vídeo, lá no segundo vídeo também. Essas questões de você ressignificar a palavra de Deus. Tirar o sentido original, como nós vimos lá no Êxodo, na passagem pelo Mar Vermelho, quando tem toda uma historiografia falando um Deus que batalha com o seu povo, e agora você transforma isso, né? A hermenêutica não é hermenêutica, é doutrinação herege. Você tira todo esse conteúdo e você coloca ali que era uma briga de classes, em que o oprimido venceu o seu opressor e saiu daquele sistema de escravidão, assim como hoje precisamos sair do sistema capitalista que aprisiona, né? E é o detentor, é o causador de todo o mal e desigualdade social. Olha como destrói a palavra de Deus. E por último, o prático pastoral. Hoje nós temos aí diversas obras da igreja. Você tem fazendas de recuperação, você tem centros de recuperação, você tem grupos de oração que saem à noite para cuidar dos moradores de rua. Você tem tudo isso. Mas o prático pastoral dele é o quê? É você organizar movimentos sociais em favor de uma revolução. Então tudo isso é canalizado para legitimar a revolução e não a conversão. Isso é instrumentalização pura da doutrina. Na página 18, olha só que interessante, página 17 e 18, eu não posso deixar de falar nisso porque é muito grave. A igreja deverá se articular com outras forças sociais que também buscam uma mudança qualitativa. O que seriam essas outras forças sociais? Já vou explicar para você ter noção do perigo disso aqui. Busca uma mudança qualitativa. Só assim a eficácia que ela procura é mais facilmente alcançada. A igreja deixou de buscar conversão, ela quer revolução. Mas ela sozinha, porque o discurso dela é mais de fé, não consegue. Então ela precisa da ajuda, ela precisa estar alinhada com outros movimentos que não buscam a conversão, buscam a revolução. Olha a instrumentalizar. A construção do timinho vermelho. Não só a igreja que quer a libertação, embora ela deva manter sempre a perspectiva totalizadora de uma libertação integral, parênteses, o reino de Deus, face a outros grupos que se restringem apenas à libertação socio-histórica. Ou seja, ela atua ali em conjunto com verdadeiros revolucionários. Esse livro, quando foi escrito, ainda era um contexto de intervenção militar. Grupos revolucionários, né? O ALN, MR8, VAR Palmares e dentre outros, que faziam as suas atividades terroristas, assaltavam bancos, assaltavam quartéis, delegacias, outras pessoas para ter recursos para sustentar a sua revolução violenta, que ninguém quer, porque se fosse algo bom, o povo escolheria por isso, não teria medo disso, não precisaria ser conquistado à base de sangue. E aí ele diz que a igreja deve se aliar a esses movimentos. E vamos ver aqui, que interessante, eu baixei, você pode baixar aí na sua casa, Manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella, que fizeram o filme, inclusive mudaram até a genética dele, né? Tipo fazer um filme de Jesus hoje e fazer Jesus chinês, sabe? Nada contra chinês, mas Jesus não era chinês, então eu vou fazer isso, entende? Deturpação completa. E quando você olha na página 7,
Mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que ele é um homem que luta com armas. Dada esta condição, há poucas probabilidades de que possa seguir sua profissão normal por muito tempo, o referencial da luta de classe, já que é inevitável e esperado necessariamente o conflito armado do guerrilheiro urbano contra os objetivos essenciais. A exterminação física dos chefes e assistentes das forças armadas e da polícia. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Ou seja, uma defesa aqui abraçada e santificada de roubo, de invasões, de violência, de tomada daquilo que não é seu, né? Não roubarás, não matarás, já quebrou toda a harmonia, toda a ordem de Deus, e que nós vemos, né, essa legitimidade não é sagrado, não é em prol do oprimido. E diz aqui, olha só, mantimento individual ou as grandes expropriações para o sustento da mesma revolução, uma defesa do crime. Como nós vemos muitos aí falando, não, ele faz isso porque é pela causa, porque ele não... Ridículo. E mais para baixo, olha que triste. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão, e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Sou eu que estou inventando, não. Um dos grupos sociais que ele recomenda trabalha em conjunto com a igreja. Olha que interessante. Um padre que faz de tudo para que o fiel vá lá, se confesse, fortaleça, né? Se fortaleça na fé e tal. Abraçar isso aí, esse tipo de comportamento, de violência, de brasileiro contra brasileiro, em nome de uma causa que deturpa o evangelho, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, sentido faz, mas não para a doutrina, para a heresia. Isso é pura engenharia social. Vamos dar um pulo para a página 33, que nós vamos falar de uma releitura da mensagem evangélica. Você vê como que é sério isso. Você não faz releitura de mensagem do WhatsApp. Você não faz releitura de mensagem que sua mãe manda para você. Ah não, ela está mandando eu ir para casa, mas será? Não, ela foi clara nisso. Como é que você vai reler a Bíblia? Não dá, nenhum documento você faz isso. É a primeira coisa que um historiador não deve fazer. E olha só, todos os temas da teologia possuem uma dimensão social e utópica que, em contexto sociopolítico, deve ser resgatada e servir ao processo de libertação. Atenção agora. Assim, pode-se reler em chave libertadora o mistério de Deus, de Cristo, da igreja, da graça, do pecado, os sacramentos, a escatologia, a antropologia e a mariologia. Ou seja, a defesa de que você pode reler, você pode interpretar do jeito que você quiser. Ou melhor, você pode interpretar, você deve interpretar ao olhar revolucionário da teologia da libertação. Um novo conceito de pecado que está ligado à luta de classe. A classe oprimida e a classe opressora. Uma nova leitura do mistério de Deus que está ligado à luta de classe, ao oprimido e ao opressor. Uma nova leitura de Cristo que representa o povo oprimido e que nunca quis separar o seu rebanho, mas por essa deturpação, que mais para frente nós vamos entender, ele vai ser bem direto nisso, você vai legitimar revoluções, sangue, porque pela causa tudo é válido. E para terminar, a escatologia, né, a conclusão, o fim de todas as coisas, que não é a mesma coisa que fim do mundo, tá? Esse é assunto para outro vídeo, não vamos entrar nisso, mas não é a mesma coisa, ok? Isso é coisa de Hollywood. A antropologia e a mariologia, ou seja, uma deturpação total de tudo. Como é que você vai reler isso? É puro instrumento de engenharia social. E agora, nós podemos vir aqui para a página 34. Essa corrente tematiza de fato que o verdadeiro sujeito da libertação é o próprio povo oprimido. Os intelectuais, entre parênteses, clero, agentes de pastoral, devem funcionar organicamente articulados com as bases, permitir que o povo
crie novas formas institucionais de organização eclesial, uma nova igreja, novos símbolos religiosos, uma nova liturgia. Para quê? Essa velha. E uma nova encarnação do evangelho nas classes subalternas. Ele insiste nessa releitura do evangelho. Novos ritos, novos ícones, né? Como nós vimos faz um tempo já, o Papa Francisco recebendo a cruz de Cristo, mas a cruz, em vez de ser a cruz, era a foice e o martelo. Claro, ele negou o presente. Mostra a expressão de que o cristianismo não é isso, é uma deturpação. Nova organização eclesial. Pô, vamos jogar fora a estrutura da igreja que foi sonhada por Deus assim, né? Não foi o homem que construiu, pensou ela desse jeito. Ela foi sonhada assim, cabe a nós defendê-la e manter isso aí. Novos símbolos. Pô, vamos jogar fora então a cruz, vamos aderir a foice e o martelo, vamos aderir a estrelinha, vamos dar um novo significado para Cristo, vamos colocar a coroa de espinho no Che Guevara então, como nós vimos que era um modelo de homem no vídeo anterior, citado no livro, né? Cartas Teológicas ao Socialismo. Então, e a encarnação do evangelho nas classes subalternas, como se Jesus tivesse realmente feito a divisão do rebanho, ó, você não, você sim, e deturpação completa. Nesse diálogo de luta pelo oprimido, de instrumentalização da fé, de como essa análise sociopolítica deve acontecer e tal, ele vai chegar ao ponto de dizer assim: não é tanto a doutrina de Jesus que é libertadora, mas antes a doutrina da igreja sobre Jesus que se faz libertadora. Ou seja, uma fuga do que Cristo de fato foi. Ele não foi um revolucionário, ele não foi um líder político. Ele deu a sua vida para a salvação de todos, enquanto muitos líderes guerrilheiros aqui estão tirando a vida para querer salvar alguns, para querer salvar uma certa classe, chamando a outra de opressora, de inimiga, culpando de todo o sofrimento do mundo. Olha como que é completamente diferente. E aí, uma vez que essa heresia ela vem de cima para baixo na igreja, como nós vimos aqui, né, o clero, os líderes abrirem as portas para que essa heresia seja trabalhada ali dentro, você tem ali um afastamento de Cristo e uma aproximação da heresia, um diálogo, uma construção fantasiosa sobre Cristo, e que isso de fato vai libertar. Na verdade, isso de fato vai ser motivo de guerrilha. Não vai libertar de nada. Isso aí é realmente anticristão. Isso é uma heresia consciente do começo ao fim. Não é alguém errando tentando acertar. É a busca pela deturpação. Não tem nada em comum com a doutrina aqui. Eu acho interessante ele dizer isso aqui, ó. Existe um processo de libertação levada a efeito pelas classes subalternas. Essa libertação é econômica, política, social e pedagógica. E ele vai falar sobre a organização do povo, mas você vê que hora alguma ele fala sobre salvação. Você vê que hora alguma a salvação está de mãos dadas com a libertação. Que a libertação econômica e política, ela hora alguma está de mãos dadas com a libertação do pecado. Que não está hora alguma de mãos dadas com a conversão. Porque se ela tiver, a heresia ela não pode abraçar a doutrina. Ela é anti a doutrina. Não tem como. As pessoas mudam. A ideia, quando ela deixa de ser aquela ideia, se transformou, ela é outra ideia. Acabou. Transformou. Aquela antiga deixou de existir. Aquele plano deixou de existir porque nós vamos executar outro. Nós mudamos o plano. Ele nunca vai acontecer. Ele acabou. Ele deixou de existir. Agora você não. Você hoje amanhã você mudou de ideia. Você não. Aquele eu antigo. Não. Você continua existindo, tá na história e tal, tem a sua carga, tem a sua identidade, faz parte de você. Você muda, as ideias não. O lugar social do teólogo, a partir do qual ele interroga a realidade, e 3 mediações básicas. Primeiramente, cumpre conhecer pertinentemente as instâncias às quais se pretende descobrir o teológico presente nelas, as mediações socioanalítica, mediação hermenêutica e a mediação teórico-prática. Ou seja, qual é a função do teólogo? Se a gente fosse levar isso aqui a sério, tá? A metodologia, não a finalidade. O dever do teólogo é ele prestar atenção no seu redor, no seu contexto. A política, a economia, a cultura do povo, onde ele mora, qual é a história daquele lugar, quais são as condições culturais daquele lugar. Entendendo isso,
ele sabe como ele vai guiar a sua pesquisa e aplicar, né, a sua, digamos assim, o seu conhecimento. Ele vai conseguir ser uma ponte entre a sociedade e o estudo bíblico e o conhecimento da história da igreja. Ele não vai de forma alguma ter que atuar como sacerdote, mas ele é essa ponte entre a sociedade e a igreja, entre o fiel e a Bíblia, entre o fiel e a beleza da liturgia, entre o fiel e a beleza da igreja, entre o fiel e a beleza das vestes sacramentais, entender a importância do sacerdote na nossa sociedade. Ele fala, tá vendo, cara, aquele cara lá pode te reconciliar com Deus, ele administra os sacramentos, eu estudo a história da igreja, eu estudo teologia e tal, mas para ser instrumento da igreja, não para plantar em você um ódio, uma revolução. O teólogo tem que olhar tudo isso e plantar ali a vontade de santidade. Mas aqui, essa hermenêutica, ela deixa de ser hermenêutica e vira doutrinação. Porque não é mais uma busca para o sentido original e as raízes históricas de cada texto, mas sim um novo significado para amparar, para dar um valor de sagrado nas revoluções, nas revoltas, no uso da violência, porque em nome da causa do oprimido, tudo é válido. As práticas pastorais todas não convencendo ou levando, né, as pessoas para a santidade, para quererem conquistar o céu, mas para quererem vencer um sistema opressor chamado capitalismo, reduzindo a salvação a uma luta de classe. A dialética que se vê a sociedade de modo especial com um conjunto de forças em tensão e conflito por causa de divergências de interesse, parece-nos que a análise dialética melhor atende aos anseios dos pobres sem poder. A dialética atende aos conflitos e desequilíbrios que afetam os empobrecidos e postula uma reformulação do sistema social de forma a apresentar mais simetria e justiça para todos. Ou seja, pela luta de classe, nós conseguimos acabar com a desigualdade. Neste ponto, a teologia da libertação tem privilegiado a análise dialética da realidade social, porque corresponde melhor aos objetivos visados pela fé e pela prática cristã. Ou seja, a prática cristã se resume a uma luta de classe. Você querer acabar com a desigualdade, você lutar por melhorias, não significa que você tem que colocar um contra o outro. Não significa que você tem que pegar uma bandeira vermelha que não corresponde com as maravilhosas cores do nosso país e você colocar um pretexto para colocar brasileiro contra brasileiro. Isso não tem nada de cristão. Isso não tem nada de amor à pátria. Isso é heresia pura. Isso não serve para a igreja, isso não serve para país nenhum. Nenhum país consegue bons resultados colocando seus próprios habitantes aí para bater um no outro. Em que universo, em qual santo, em qual evangelho está dizendo que a salvação se dá por uma luta de classe? A salvação, ela aconteceu por meio de Cristo quando morreu na cruz. Essa devia ser a referência dele, não uma luta de classe. Jesus veio, ele não formou os 12 apóstolos, né? Um foi o cagueta, tá? Ele não formou os 12, ele não queria formar um time para, vamos fazer uma guerrilha, vamos derrubar o Império Romano. Não fez isso. Ele se entregou na cruz. Ele abriu a possibilidade de uma vida plena, de uma realização total, uma libertação total da adamacidade, dos limites culturais, dos limites da vontade da carne, dos desejos, né, da carne, da natureza humana. O homem, por meio de Cristo, da sua morte, da sua verdadeira libertação, ele tem acesso a uma coisa que ele jamais sonharia em conquistar, jamais poderia conquistar sozinho. Mas aqui isso se resume a uma luta de classe, a uma dialética. Aquilo que mais se aproxima à vida cristã é essa luta de classe. Que pouca vergonha! Isso não tem nada em comum com a doutrina. Página 61. A salvação escatológica passa pelas libertações históricas. Ninguém é introduzido à salvação magicamente, mas mediante o esforço e compromisso com as libertações que antecipam e preparam a salvação definitiva. A salvação e libertação são sem divisão, sem separação, mas também sem confusão e sem mutação de uma na outra. Ou seja, a salvação ela acontece
Quando você tem Cristo como referência, você pega a sua cruz e você segue. A salvação não acontece com a luta de classe. A salvação ela não está de mãos dadas, né, com a luta de classe. Porque o que ele dá aqui? Realmente, Deus vai atuar na história da humanidade. Não como mágica, mas entendendo, respeitando e atuando ali nos limites culturais do homem. Mas hora alguma ele defendeu, ele instruiu aos seus apóstolos e hora alguma os seus apóstolos instruíram as próximas gerações a luta de classe. Essa visão deturpada, ela é consequência não de um amor de Deus para com a sua criação, mas consequência de uma luta e uma disputa política econômica lá da Guerra Fria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus tem uma presença sacramental única, sacramento do pobre, no homem oprimido, mas não perde sua transcendência, porque Deus desborda da realidade humana. Ou seja, a classe oprimida é o sacramento, é a forma visível de você ver a presença de Deus na sociedade. Nós podemos ver o Cristo no próximo, nós devemos ser o Cristo para o próximo. Mas ele está dizendo aqui que a luta pelo oprimido, a luta por essa classe desfavorecida contra outros filhos de Deus, é uma consequência desse sacramento, desse sinal vivo da graça de Deus. Olha que absurdo. Então tudo que nós aprendemos na catequese é falso. Todos os sacramentos administrados pela igreja, todas as obras dos santos, está tudo errado. Certo está isso aqui. Uma luta de classe como sacramento. Não, isso aí está completamente errado. Ele vai tecer, né, um comentário muito interessante sobre reino e antirreino. É muito interessante isso porque ele vai falar do reino, que é a antecipação, né, essa antecipação da glória eterna, né, nessa luta de classe, nessa classe social de oprimidos, e que quando você luta por eles, quando você faz parte dessa revolução, você é canal da graça. E que os opressores, e que os capitalistas, e que todo um sistema político-econômico é o anti-reino. Ele é o divisor, ele é o demônio, ele é aquilo que impede de que o reino de Deus aconteça na Terra. E não faz o menor sentido, porque vamos pensar o seguinte: muito antes desses modelos, consequências de Guerra Fria que nós temos, nós tivemos aí, após, né, o nascimento da igreja, nós ainda tivemos o Império Romano, nós tivemos a queda do Império Romano, nós tivemos invasões bárbaras, nós tivemos o processo de cristianização de diversos reinos, um grande mosaico de povos, nós tivemos reis absolutistas, né, nós tivemos a chegada do iluminismo, nós tivemos revoluções, nós tivemos colônias, nós tivemos metrópoles, nós tivemos coroas, nós tivemos movimento dentro das colônias ante, né, as coroas. Nós tivemos essa libertação, esse reconhecimento de diversos países, e não existia ainda esses modelos que nós estudamos hoje. Olha quanto tempo, tudo isso que eu fui citando, né, ainda existia aí a mão de obra escrava, trocaram moeda, trocaram leis, trocaram tudo. Então, diante de tudo isso, nós vamos fazer de novo uma leitura de tudo isso para encontrar quem que é o oprimido, quem que é isso, quem que é o reino, quem que é o antirreino, quem que é... Tirando contextos, limites culturais, fatos, condições da humanidade, leis, tudo isso deve ser levado muito a sério, não deve ser tirado do seu contexto. Fazer comparações assim, para classificar quem é reino, quem é antirreino, isso é completamente errado. Isso é uma deturpação muito grande. Você restringe a salvação, você restringe o pecado a classes sociais. Se você está desse lado, você pode fazer qualquer coisa, porque você é oprimido, você não tem consciência disso, você está agindo, né, como defesa deste grande opressor. É uma deturpação de tudo. Não tem proveito nenhum. Todo esse resto aqui do livro, ó, é um diálogo muito interessante entre três personagens, né? O Carlos, que é um teólogo, Vicente, que é um vigário, e o Luiz, que é um militante. Os três estão falando sobre a
a graça, a atuação, a libertação, a ação de Deus, né? A necessidade de uma revolução ou não ter uma revolução. E é interessante o ponto de vista mais radical do militante. E é incrível, porque quando você vê o linguajar dele e você vê o pessoal de militância da esquerda hoje, é a mesma coisa. Parece que foi escrito hoje isso. Aí você vê o diálogo, né, do vigário contra também certas ações, mas ele fazendo essa opção de tipo assim, não, o catecismo diz isso e tal. Essa ponte entre o teólogo e o militante. E o teólogo questionando certas coisas, mostrando sabedoria e detentor do conhecimento de muita coisa da igreja, mas com essa posição mais revolucionária também. E é interessante que ele vai dizer aqui que tem havido na China todo um processo de libertação com respeito ao colonialismo ocidental e se tenha instaurado um regime que elevou o padrão de vida do povo. Em tudo isso passou certamente a graça, mas passou para os que entraram no processo, não para os que foram apenas socialmente beneficiados por ele, e de modo nenhum para os que se opuseram conscientemente à libertação, aferrando-se a seus privilégios egoístas. Ou seja, no segundo vídeo, eu li para vocês lá alguns trechos do livro A Condição Humana na China Comunista, e fala sobre diversos testemunhos, né? Um camponês, uma professora, um bancário, um militante, como que foi a tomada do poder, né, pelo o Partido Comunista Chinês. E é muito violento, pessoas espancadas em praça pública, pessoas sendo levadas a campos de trabalho forçado, pessoas sendo humilhadas, né, divisão de famílias, a destruição de boa parte da história, da tradição. Ele é muito claro em tudo isso. Certamente passou certamente a graça, mas passou para os que entraram no processo, passou a graça para quem estava de acordo com isso, para quem participou dessa violência. E continua, não para os que foram apenas socialmente beneficiados por ele, ou seja, aquelas pessoas que viveram os frutos desta violência, dessa tomada do poder. A graça não passou para eles, porque eles não pegaram no pesado, eles não compactuaram com aquela violência. Por eles, de modo algum, para os que se opuseram conscientemente, ou seja, aqueles que se opõem a essa maluquice, a esse uso da violência. O uso da violência para algo tão bom, tão legal, tão justo, que você tem que matar quase que uma nação inteira para poder implantar um negócio. Ninguém aceita, ninguém quer essa heresia, essa porcaria, esse modelo ruim, que nasce para ser ruim. Voltando aqui a Paulo, quando ele diz: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. O nosso ensinamento aqui nesse canal é conforme a sã doutrina. Nós erramos? Sim, mas a referência é essa, que o seu ensinamento seja também conforme a sã doutrina, que você eduque os seus filhos também de acordo com a sã doutrina. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, que essa série seja de fato um crescimento, seja um canal da graça para você, para que você fique atento à heresia, para que você conheça mais a sua igreja, para que você reze bastante pelo seu bispo, pelo seu papa, pelo seu padre, pelos diáconos, por toda a igreja, porque constantemente ela vai ser atacada. Constantemente novas heresias surgirão e é nosso dever sermos canais da graça, estudarmos, crescer na fé, crescer em ciência para defender, né, e participar da obra de Deus. Fico por aqui, grande beijo, valeu!